Oi, boa noite. Então vamos retomando para a gente ir para a segunda parte da nossa. Esse ano nós não fizemos inscrição, então não tem como a gente fazer o sorteio, mas nós vamos iniciar aqui temos alguns brindes. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que sabe o tema, o preletor que veio nos últimos Edificas. Tem alguém que sabe? Vem aqui, Gabriel. Gabriel sabe. Vai falar. Vamos ver aqui se ele sabe todos. Então vamos lá. Valendo vai ser. Ele vai tentar ano, tema e preletor. Se não souber, a gente divide. Ano, tema e preletor, certo? Tá. Em 2013 foi o Adalto Lourenço. Em 2014 foi o Nicodemos. Augusto Nicodemos. Era o Adalto Lourenço, envolvia a parte da ciência e da religião, se não me engano. Em 2014 foi o Nicodemos, eu não lembro especificamente o tema. Em 2015 foi o pastor Davi Murk e veio também o Russell Shedd. Não, em 2015 veio só o Davi Murk. Em 2016 foi o pastor Shedd e esse ano está vindo o Helder. Ele vai levar um livro porque ele acertou os anos. Mas alguém sabe os temas? O tema? Alguém sabe? Vem aqui, Euclides. Tema. Daí, só um pouquinho. Então aqui, ó, um devocional para continuar incentivando sua vida devocional. Tá bom? Deus abençoe. Então 2013, 2014, 2015, 2016. Euclides. Vamos lá. Ele conseguiu os anos. Faltou um preletor e o tema. Vai lá, Euclides. O Euclides falou o nome dos preletores. Vem, Euclides. Aqui, só o Euclides vai levar. Então vamos. Alguém sabe o tema? Ninguém sabe? Então vamos lá. Recapitulando, esse é o nosso sexto Edifica. Em 2013 nós tivemos a defesa da fé no contexto científico com Adalto Lourenço. 2014 foi Bíblia, a palavra de Deus, o pastor Augusto Nicodemos. Em 2015, nós tivemos Deus Triuno com Franklin Ferreira. Em 2015, 2, Família, Plano de Deus com Davi Murk. E esse ano nós estamos aí. Ah, desculpa, 2016, foi a Cruz de Cristo com Russell Shedd. É que eu tenho cola, porque eu posso ter cola, que eu não vou levar livro. Gente, obrigada, Deus abençoe. A gente continua agradecendo a todos aqueles que vêm desde 2013 nos acompanhando, nos edifica e sendo abençoado. Obrigada, Deus abençoe. Eu tenho aqui. Muito bem, gente. Terminamos o nosso primeiro tempo juntos, mencionando a palavra da verdade do Evangelho. Quero definir com vocês, ou pensar
no significado do termo evangelho, que inclusive nos define, né? Evangélicos, por exemplo. Há uma depreciação muito grande com esse termo, com esse conceito. A própria identidade evangélica perdeu-se com o passar do tempo, um desprestígio muito grande, um ceticismo muito grande, e me parece que a própria igreja constitui-se hoje, como alguns missiólogos têm dito, alguns pastores, constitui-se também um campo missionário. Porque há uma diluição tão grande do evangelho hoje, há uma pobreza tão grande no que quer dizer a mensagem do evangelho, por causa de mentalidade positivista, por causa de uma barganha, de uma relativização da cruz de Cristo, das implicações da salvação, que eventualmente eu questiono se algumas pessoas realmente entenderam o evangelho. O próprio evangelismo, muitas vezes, ele é mal conduzido. O que é que Cristo veio fazer? O que é o evangelho? O evangelho é simplesmente saber sobre, o evangelho é relacionar-se com alguém. Vira e mexe, nós achamos que o evangelho é um conjunto de informações sobre Jesus. E deixa eu te dizer, não cristãos, ou pessoas nas nossas igrejas, podem até acreditar na veracidade histórica das informações, sem necessariamente terem sido impactados pela pessoa a respeito da qual as informações dizem. O evangelho não é um conjunto de informações. A palavra evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Quando nós chegamos em Lucas, capítulo 2, quando o anjo, verso 10, lhes diz, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. O termo grego usado ali é evangelizo, evangelizar, comunicar uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para vocês. E aí no verso 11 ele diz, o Salvador, que é Cristo Senhor, nasceu na cidade de Davi. Queridos, qual é a boa nova de Deus para a humanidade perdida? Cristo é o evangelho. Cristo é a notícia de Deus. Não é simplesmente a informação de que ele nasceu. Não é simplesmente a informação de que ele morreu. Não é simplesmente a informação de que ele ressuscitou. Não é simplesmente a informação de que ele perdoa pecados. Porque todas essas informações esvaídas da pessoa e, portanto, do relacionamento com o indivíduo Cristo, essas informações não levam absolutamente pessoas a lugar nenhum, senão permanecendo na sua própria condenação. Lembra de Mateus 10? Quando Jesus disse que nos últimos tempos alguns virão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. O que é que Jesus disse? Naquele dia eu direi, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. O evangelho não é um conjunto de afirmações sobre Jesus. O evangelho também não é um checklist de ações espirituais. Nós muitas vezes nos confundimos aí, achando que praticando isto ou aquilo, somos aceitos por Deus. Foi aquilo que eu comecei dizendo na primeira palestra, de que somos incapazes de vivenciarmos a verdade de Deus se primeiramente não nos relacionarmos com o Deus da verdade. E o evangelho é a mesma coisa. Eventualmente nós até aconselhamos pessoas que não temem a Deus, que não têm compromisso com Jesus, que não são cristãs, aconselhamos pela palavra de Deus para que façam aquilo e Deus as abençoe. Cuidado para não criar nelas a falsa sensação de que se praticarem A, B ou C da Bíblia, elas serão necessariamente aceitas por Deus. Ninguém é aceito por Deus por ter uma moral bíblica. Não. Ninguém é aceito por Deus, ou ninguém é justificado por Deus
à parte de Cristo Jesus. É por isso que eu digo, lidando com a educação de filhos, que até a conversão dos filhos, toda a disciplina é na verdade um momento evangelístico. Foi por causa disso que você fez que Cristo morreu. Foi por pecados como estes que Cristo morreu. E você só terá condições de se libertar destes pecados, ou ser libertos desses pecados, quando você entender Jesus. Caso contrário, nós estamos moralizando os nossos filhos, para a própria perdição deles. Moralizando. Eu diria que eventualmente temos mais moralistas do que propriamente cristãos. O que te torna um cristão não é o que você pratica da Bíblia, mas é quem você é em Jesus. Porque a boa nova de Deus é Cristo. Não é a moral de Cristo. Isso é resultado. Você não consegue ter um trabalho que glorifica a Deus. Você não consegue ter uma sexualidade que expressa a santidade de Cristo. Você não consegue ter uma perspectiva da biologia, da ciência, do direito, da cultura, da política, seja o que for, do ponto de vista bíblico, corretamente embasado, se primeiramente você não relacionar-se com Cristo Jesus. É por isso que a nossa cosmovisão é bíblico-cristocêntrica. Porque ela não é simplesmente baseada em alguns versos da Bíblia, senão também necessariamente passando pela própria pessoa de Cristo Jesus. Porque é esse relacionamento pessoal com Ele que nós temos condições de agradar a Deus, de viver para a glória de Deus, como eu desejo encerrar esse nosso tempo no domingo à noite. Especialmente no contexto dos 500 anos da Reforma Protestante, o sentido da expressão soli Deo gloria, a Deus toda a glória. Você não vive para a glória de Deus porque você cumpre um checklist para Deus, mas porque você está em Cristo. Olha que interessante como João 3,16 fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É a pessoa. Você pode crer na veracidade da informação, que realmente existiu um tal Jesus há quase 2000 anos atrás. Mas essa informação não te redime. A crença na veracidade disso não te redime. A pessoa te redime. Porque não foi um ideal que morreu na cruz. Não foi um conceito que morreu na cruz. Foi uma pessoa. E não é à toa que esta pessoa é o modelo que Deus usa para moldar a minha vida no tempo presente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei. O que evangelho é esse que vos entreguei? O que é que eu anunciei para vocês? Que mensagem foi a que eu preguei? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho é Cristo. O evangelho aponta para Cristo, porque a Escritura aponta para Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o evangelho do qual Paulo não se envergonhava, a sua estreitíssima relação com Cristo Jesus. É isso que Jesus quer dizer: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. No contexto de Mateus 10, muito próximo a Mateus 16, que é quando Jesus fala, se alguém quer vir após mim,
Ele diz que tomar a sua cruz é sinônimo de identificar-se pessoalmente com Ele. Outro dia eu vi uma frase muito legal de caminhão. De vez em quando o caminhão tem umas frases legais. Tem umas que não servem para nada. Tipo, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Isso não é bíblico. A gente acha que isso é verdade, mas não é. Mas isso é assunto para outro dia também. Uma frase: levar Cristo no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Cristo. Isso é cristianismo. Não é só colocar uma camiseta gospel, colocar uma mensagem no seu Facebook. Isso não é tão difícil. Agora, andar com Cristo, arcar com as implicações e consequências desse Cristo que morreu para me desarraigar do mundo, esse é o evangelho do qual não devemos nos envergonhar. A vergonha não é postar algo sobre a Bíblia, tá bom? O não se envergonhar de estar intrinsecamente, intimamente ligado a Cristo e, portanto, Ele é aquele que define a sua ética, a sua família, o seu trabalho, a maneira como você faz ou não uma prova, se você compartilha ou não conhecimento alheio, vulgo prova ou cola. Quem é que molda? Quem é que define quem você é, o que você tem, o que você faz? Teu casamento. Os valores eternos que você leva em conta quando você gasta o seu dinheiro, quando você planeja as suas férias, quando você olha para a sua tão sonhada e cada vez mais distante aposentadoria. Quais são os valores que você leva em conta? Porque se Cristo é aquele que você só se relaciona de final de semana, você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu o que quer dizer tome a sua cruz e siga-me. É por isso que Paulo diz em Romanos 1, pois não me envergonho do Evangelho. Porque esse Evangelho, que é Cristo, ele é o poder de Deus, ou é a manifestação da intervenção de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é que veio para cumprir toda a justiça de Deus? Cristo, Mateus 3. Em quem somos feitos justiça de Deus? Cristo, 2 Coríntios capítulo 5. Então o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Quando, por exemplo, Paulo fala em Tito 2, que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Eu costumo dizer que graça não é um conceito apenas, um termo teológico. Graça é uma pessoa. É a graça encarnada. Cristo Jesus, morto por nossos pecados. Isso é a graça de Deus, queridos. Ele faz por mim o que eu nunca poderia fazer por mim mesmo, para me habilitar a cumprir exatamente aquilo que Deus requer de mim, mas eu nem sabia. A glória dele, a vontade dele. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou o reino do Filho do seu amor. É quando Deus me desconecta da minha realidade passada, intimamente ligada a Gálatas capítulo 3, quando fala nos desarraigar deste mundo perverso, ele me desconecta de uma realidade passada para me dar uma nova identidade. Não é apenas um novo checklist de ações espirituais. Esqueça isso. As suas ações são resultantes da sua identidade. Os seus atos devem ser resultantes da sua natureza. Que, aliás, em Cristo, já não temos mais a velha natureza, mas a nova natureza. Quero expor isso amanhã, a partir de 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz, e o morreu por todos, para que a todos aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque agora as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram totalmente novas. São as demandas e as implicações do Evangelho. Cristo Jesus.
E por fim, 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Lembra que eu mencionei Martin Heidegger, que a verdade está encarnada na realidade? Em Cristo Jesus, nós ganhamos uma nova percepção da realidade numa dimensão que extrapola simplesmente as coisas que eu vejo. É a viva esperança da glória eterna. Verdade extrapola a realidade que eu vejo, que eu apalpo. Porque em Cristo eu ganho a percepção de uma nova realidade. Quando os valores eternos moldam as minhas ações no tempo. Quero trabalhar isso amanhã também. Um contraste do que eu chamo o carpe diem da cosmovisão atual em relação ao carpe eternum da perspectiva bíblica. Quando a eternidade invade o tempo e mexe com o meu dia a dia, vivendo pela fé. Então, em Cristo, pelo Evangelho, eu ganho essa nova realidade, essa nova percepção, essa nova dinâmica, essa nova identidade, essa nova natureza, porque esse é Cristo e absolutamente tudo que Ele fez por mim. Deixa eu propor para vocês uma definição de Evangelho. O Evangelho é o Cristo ressurreto. Então não é simplesmente as informações sobre Ele, tá? É Ele. A pessoa dele, o qual se entregou por nossos pecados para nos libertar deste mundo perverso. Aquela ideia de você quer aceitar Jesus hoje para ir para o céu? Às vezes nós começamos o evangelismo da seguinte forma: se você morrer hoje, para onde você vai? E se eu não morrer hoje? E se eu morrer só daqui 30 anos? Quer dizer que o Evangelho só faz sentido quando eu morrer? É por isso que eu digo que eventualmente as pessoas não entenderam o Evangelho. Ou as demandas e as implicações presentes do Evangelho. Porque elas estão preocupadas só com a vida do depois daqui. E elas não sabem como viveu aqui. Ele se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, enquanto vivendo aqui, me desconectando cada vez mais daqui, segundo a regeneração que Ele promoveu para uma viva esperança. Então é o Cristo ressurreto, o qual se entregou por nossos pecados para nos libertar deste mundo perverso e nos regenerar para uma viva esperança, segundo a vontade de Deus, para louvor de sua glória. O que somos, temos e fazemos depende de quem Ele é, o que Ele tem e o que Ele fez. Isso é graça. Graça. Se hoje eu posso ter uma família digna diante do Senhor, é por causa de Cristo. Não é porque eu sou um bom pai. Algum tempo atrás, pregando na igreja sobre a graça de Deus em Cristo e o que ela faz em nossas vidas, eu estava pregando dizendo o seguinte: olha, eu sem a graça de Cristo, sem a pessoa de Cristo, eu não teria condições de ser um bom pai. E quando eu olho no banco, estão lá os meus 2 filhos balançando a cabeça. É verdade, é verdade, é verdade. É isso aí. Eu não sou um bom pai porque eu gasto tempo com os meus filhos. Eu não sou um bom marido porque eu escolhi a minha esposa dentre várias possíveis. É só por causa da graça. Só por causa de Cristo, da minha nova realidade, da minha nova identidade nele. Então, quando nós pensamos numa cosmovisão bíblico-cristocêntrica, nós partimos da Escritura e nos centramos em Cristo Jesus, porque é exatamente isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 15. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer
as preposições usadas aqui por Paulo dizem que ele é o agente da criação. Leia depois Gênesis 1 com João capítulo 1. No princípio, disse Deus. João 1 vai dizer, ele é a palavra de Deus. Colossenses 1 vai dizer que tudo foi feito por ele. Cristo é o agente da criação. Às vezes a gente acha, reduz a cristologia, né? O estudo sobre Jesus, apenas Jesus morto na cruz. Ele sempre existiu. Você sabia que nós fomos criados por Ele? Que a nossa existência depende dEle? Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é a razão última de absolutamente todas as coisas. É por isso que Paulo vai dizer, Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Um termo muito legal na língua grega, que dá a ideia de nele todas as coisas se conectam, ganhando seu sentido de realidade e existência. É como se as coisas pelas quais eu passo, as coisas que eu tenho, devessem ser avaliadas e vividas por Cristo, ou conforme os valores de Cristo, ou conforme a minha identidade em Cristo. Não é por mim mesmo, não é para mim mesmo, não é comigo mesmo. Por que é que o ser humano vive em crise? Por que é que o ser humano é cada vez mais vazio, precisando de cada vez coisas mais bizarras e doses cada vez mais cavalares de prazer para tentar se encontrar? Porque ele não está encontrando-se com aquele em quem todas as coisas subsistem e ganham seu sentido de existência. É o que Agostinho diz nas Confissões. Criaste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma permanecerá inquieta, insatisfeita, até encontrar-se contigo. Por isso o mundo é insatisfeito. Por isso a geração hedonista que busca o prazer não encontra o prazer. Por isso que o suicídio é uma resposta. Porque é o ato mais egoísta de um indivíduo que não conseguiu lidar com a vida à sua própria maneira. Ele prefere suprimi-la, acabar com ela, do que lidar com a frustração de não ter conseguido o que queria. Nele tudo subsiste. O teu trabalho, tua paternidade, tua maternidade, teu casamento, teu dinheiro, tua casa, tua história, teu passado, teu futuro, a tua saúde. Nele tudo isso ganha sentido. Nele tudo isso ganha a sua realidade. Ele é o princípio, termo grego arche, muito usado pelos filósofos pré-socráticos, porque arche não é simplesmente princípio em termos cronológicos. Quando aqueles filósofos antes de Sócrates, tipo Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Zenão, Parmênides e tantos outros, quando eles estavam em busca do tal arche, princípio, causa, origem, princípio fundamental, causador de todas as coisas, Paulo e João vão dizer, ele, Cristo, é o arche. CERN, aquele super acelerador de partículas, ali na França, uma das suas bases é a França, em busca da tal partícula de Deus. Para a turma da ciência, o bóson de Higgs. Como é que tudo surgiu? Qual foi aquele momento primeiro que deu origem às coisas? Gastaram, acho que se não me engano, 30 bilhões de euros para construir o negócio. Eles talvez teriam de graça lendo a Bíblia em Gênesis 1 na internet. No princípio, no arche, o causador, a origem é Cristo. É por isso que para ele tudo converge. É por isso que nele tudo ganha sentido. Porque ele é a causa de absolutamente todas as coisas.
para em todas elas ter a primazia, a autoridade final, o entorno de quem tudo gira. A gente vive a geração do próprio umbigo, né? A gente acha que as coisas giram em torno da gente. Nós temos uma vida autocentrada, quando na verdade deveríamos ter uma vida cristocêntrica. Nele tudo orbita. Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Aquelas coisas passageiras que se perdem com o tempo, com prazo de validade limitado. Coisas até do Antigo Testamento, por exemplo, sacrifícios de animais, o tabernáculo, dias festivos, o calendário judaico, a dieta alimentícia, todas essas coisas eram sombras. Versão revista e atualizada, porque o corpo é de Cristo. Melhor tradução, tanto da NVI, Nova Versão Internacional, quanto a Almeida século 21. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E eu gosto mais da Almeida 21, que diz, mas a realidade é Cristo. Como é que você define as coisas? Se não for por meio de Cristo, a sua definição das coisas e, portanto, o seu relacionamento com elas estará fadado à ruína e à transitoriedade. Passageiro. Porque você não está levando em conta conceitos eternos, fundamentos eternos, valores eternos, que permanecem além de você, que se sustentam por si mesmo. Por isso que a realidade é Cristo. Nele todas as coisas existem e ganham seu sentido. Então a questão é como ter uma postura política que considera a centralidade de Cristo. Entendeu? A importância de uma cosmovisão cristocêntrica? Como ter uma conduta ética no meu ambiente de trabalho que considera a pessoa de Cristo como fundamento e que, portanto, tudo que eu falo, tudo que eu faço, a maneira como eu relaciono, a maneira como eu apresento um relatório, quando eu deixo de fazer alguma coisa, de que maneira isso expressa Cristo? Porque se não for, você está jogando seu tempo fora. Você não entendeu porque você está lá. Porque se não volta-se para Ele, se não depende dele, é uma ação estritamente egoísta, humanista, que tem você mesmo como beneficiário. A realidade é Cristo. Tua faculdade. Você acha que você está lá simplesmente porque você teve competência para estudar mais do que 160 outros que disputavam uma vaga com você? Não estou dizendo que você não teve participação no estudo, mas se você não entendeu porque é que Deus te permitiu estar lá para resplandecer Cristo, você está jogando o seu tempo fora. Você vai pegar teu diploma, você vai ganhar dinheiro, mas você não vai glorificá-lo. Nele tudo orbita, porque Ele é a realidade das coisas. A realidade é Cristo. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra que testemunha de Cristo, a palavra de Deus. E é interessante que o contexto de Colossenses 3 fala sobre relacionamentos interpessoais, marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores. Ou seja, básica e outra, também com autoridades superiores. Ou seja, em todas as dinâmicas relacionais possíveis da nossa existência, só teremos condições de vivenciá-las adequadamente se em nós habitar a palavra de Cristo. Ou seja, se Cristo for aquele que define como eu me relaciono com as pessoas. Isso é cosmovisão cristocêntrica. É quando a palavra que eu uso, a piada que eu conto, a rodinha da qual eu participo, são ações resultantes do meu compromisso com Cristo. A maneira como eu dirijo o meu carro, como eu uso o meu touch, seja no celular, no tablet ou no computador, quem comanda. A maneira como eu faço o meu imposto de renda, se isso não é fruto da palavra de Cristo em mim, da pessoa de Cristo me transformando, queridos, será pecado, será egoísta, fadado à ruína, à transitoriedade. Sabe por quê? Porque Deus definiu. Efésios 1:10.
de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Antes de ler o verso 11, o termo grego aí para fazer convergir é basicamente a soma de uma conta. O resultado final. Sabe aquele ponto para o qual todas as coisas convergem? Sabe aquele ponto no horizonte para onde todas as linhas parecem apontar? Aquela ideia dos romanos antigos, todos os caminhos levam a Roma. Cristo é aquele para quem toda a história, toda a realidade, todos os desígnios, tudo o que somos, temos e fazemos convergirão. É por isso que Ele é aquele em quem tudo subsiste. Porque é para Ele que Deus está conduzindo todas as coisas. É por isso que o autor de Hebreus diz que haverá um momento em que todas as coisas serão colocadas ao serviço de Cristo. É por isso que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é Senhor. E como eu costumo dizer, alguns joelhos voluntariamente se dobrarão, outros serão quebrados para que se dobrem. Mas ninguém vai ficar sem se prostrar diante dele. Ninguém. Ninguém. Porque Deus estabeleceu que para Ele convergirão todas as coisas. Você sabe o que é a vida eterna? Jesus define lá em João 17. Que te conheçam a ti e ao teu Filho. Então, na medida que o conhecemos e com Ele nos relacionamos, como que numa foto 3x4, curtimos um pouquinho do que será a eternidade. Eternamente desfrutando do Cordeiro, do Salvador. Isso é real quando eu defino as coisas que eu tenho por Cristo. Quando Ele é o fundamento que eu levo em conta para a minha ética, para o namoro, para o noivado. Eu frequentemente tenho que me lembrar que eu nunca estou sozinho. Nunca. Eu posso não ter pessoas à minha volta, mas eu estou invariavelmente diante de Deus e do seu Filho Jesus. Invariavelmente. Verso 11. Nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados. Essa é uma daquelas palavras que na teologia a gente escuta já, dá uma mexidinha assim no banco, né? Séculos de discussão que eu resolverei em 1 minuto. O que é predestinado? Destinar de antemão o resultado final da tua vida. Fazer convergir nele. Está ligado à salvação? Está, mas é muito mais do que isso. De antemão, Deus determinou que o fim da minha vida, da minha história cristã, é me parecer com Cristo Jesus. De antemão Ele já te disse isso. E mais, Ele te predestinou. Você pode se debater o quanto você quiser, você pode tentar fugir disso, mas Deus vencerá. Ele predestinou já isso. Você vai ser igual Jesus. Isso é legal, não é? Meus pecados ficarão para trás, minha natureza falha, meus desejos egoístas. Quando Paulo entendeu isso, o que ele falou? Estar com Cristo é infinitamente melhor. Porque ele entendeu que lá se descortinará uma nova realidade em que, enfim, ele experimentará do privilégio de ser feito semelhante a Jesus. É como se cada uma das nossas atitudes hoje fizesse parte desse moldar de Deus das nossas vidas conforme Jesus. É isso que Paulo fala em Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terminologia muito parecida com Efésios 1. Quase que os mesmos termos gregos usados por Paulo em Efésios 1 aparecem em Romanos 8. Normalmente as pessoas usam errado Romanos 8, 28. O indivíduo está mal,
está com uma doença, está com eventualmente um familiar no hospital, perdeu o emprego, chega alguém e diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como se o resultado fosse conseguir o emprego, sair do hospital ou curar a doença. Não necessariamente. Porque a ideia aqui de cooperar é apontar, a ideia aqui é sinergia, tá? É como se Deus estivesse juntando esforços, essa é exatamente a ideia, juntando esforços, situações, circunstâncias, para encaminharem a minha vida para o propósito dele, que no verso 29 ele diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Não necessariamente vai dar certo do jeito que você achava, mas certamente será usado por Deus para talhar Jesus na tua vida, ainda que o resultado não seja exatamente como você queria. Então, uma cosmovisão cristocêntrica me faz ter certeza de que o fim último das coisas é benéfico, ainda que eu tenha que passar por privações e problemas nessa vida. Da minha perspectiva, não são benéficas, mas tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações. Tiago capítulo 1. Nós não sabemos resolver o problema do sofrimento, o problema do mal, se nós não entendermos o para onde Deus está conduzindo as nossas vidas. Se a nossa perspectiva de vida passa apenas pela definição de que no tempo presente é a vida que eu tenho para curtir, você nunca conceberá a ideia do sofrimento, nunca aceitará a privação ou a dificuldade, nunca. A não ser que você entenda que Deus junta inclusive estes esforços ou estas energias para moldar Jesus na sua vida. É como disse Blaise Pascal, cristão, morreu muito jovem, muito sério com Deus, matemático, físico, filósofo, cientista e tudo mais. A doença coloca o crente no devido lugar, dependente de Deus e esperançoso da glória futura. Somente quem tem uma perspectiva cristocêntrica de qual é o projeto de Deus para a tua história, entenderá que até o sofrimento, nas mãos de Deus, é energia concentrada para talhar Jesus na sua vida. Aí então eu chego e caminho para o fim. Eu chego a uma definição de cosmovisão bíblico-cristocêntrica. É a lente pela qual, a partir da palavra de Deus e centrada em Cristo, lemos, interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. Eu fiz meus filhos decorarem essa frase. Isso é cosmovisão, é uma lente. No caso do cristianismo, não é o relativismo, não é o pragmatismo, não é o hedonismo, não é o racionalismo, não é o empirismo, não é nenhum ismo. É a palavra de Deus e a pessoa de Cristo que moldam, que formam essa lente pela qual eu leio, interpreto e interajo com o mundo à minha volta. Qual é o sentido dos verbos aqui? Ler é você ter a capacidade de saber o que está acontecendo. É o ganhar de informações por uma ótica cristã. Quando nós nos apartamos da perspectiva bíblica da realidade, nós nos surpreendemos com as coisas que acontecem. Não quero ser fatalista nem cético, mas nós não poderíamos esperar muito diferente das pessoas que governam o nosso país, tendo em vista que elas não estão em Cristo. Tudo bem? Se você tem uma visão muito otimista do ser humano, leia a Bíblia e corrija o seu foco. Se você tem uma visão muito otimista da história, leia a Bíblia, pelo menos Apocalipse. E você vai ver que não é tão simples assim a história. Ela não caminha tão bem assim para um final apoteótico e lindo. Do ponto de vista cristão, sim. Quando o Cordeiro será glorificado, e gozaremos a eternidade com Deus. Mas existirá muita punição, muita destruição até lá. Leitura, ganhar informação,
perceber as coisas à minha volta pela ótica cristã, pela ótica bíblica. Não é Ele que é a realidade é Cristo? Então é Ele que me ajuda a definir a realidade, a perceber a realidade. Deixa eu te dizer, quando a gente entende a cosmovisão bíblico-teológica, ou bíblico-cristocêntrica, toda situação pela qual passamos na vida é, na verdade, uma questão teológica. Toda. A tua teologia define como você responde para alguém. A tua teologia define se você respeita ou não leis de trânsito. A tua teologia define ou não o uso que você faz da sua sexualidade. Ou o uso ou não que você faz da sua sexualidade. É a teologia. Teologia não é uma cadeira de seminário apenas, ou um livro que você compra. Teologia é uma lente. Defendo isso para os meus alunos. Interpretamos por que as coisas são como são, ou por que elas não são como não são. Talvez tenhamos a capacidade de perceber as coisas, não necessariamente de interpretá-las. É por isso que a gente consegue eventualmente ler um texto e a gente tem dificuldade de interpretá-lo, não é? De entender as coisas, as funções sintáticas, gramaticais e lexicais. A gente tem dificuldade com isso. Porque é mais fácil só perceber, é mais fácil só passar os olhos, não é? Mas por que elas são como são? Porque elas não são do jeito que deveriam ser. É quando nós começamos a emitir juízo sobre as coisas à nossa volta. É quando alguém se aconselha conosco e nós dizemos o porquê aquilo está errado à luz do Evangelho, à luz de Cristo. De novo, todo problema, toda situação, toda experiência envolve necessariamente uma questão teológica. Por que você faz o que faz? E interagimos com o mundo à nossa volta. É não só ler, não só interpretar, mas agora definir meu relacionamento com as pessoas, com as coisas, com os conceitos. Uma das coisas que mais me entristecem com jovens cristãos na universidade é que eles adotam uma apatia, um senso acrítico, simplesmente engolindo aquilo que disseram, sem submeterem ao crivo do Evangelho. Quando a gente entende o que é o Evangelho que julga todas as coisas, seja rejeitando, seja redimindo. Fulano de tal disse isso. À luz do Evangelho, isso faz sentido, concordo. À luz do Evangelho, não faz sentido, eu não concordo. Porque senão, queridos, o Evangelho serve para quê? Porque se ele não é a lente que me leva à interação, aceitação ou rejeição das coisas, sabe o que nós vamos fazer? Dizer que a vida cristã acontece dentro de onde? Da igreja. O que está totalmente fora da Escritura Sagrada. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele compara uma perspectiva humanista, o homem natural, o homem do nascimento sem Cristo, e o homem espiritual, que aqui eu quero fazer essa comparação de uma cosmovisão humanista com uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica. 1 Coríntios 2, 13 a 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo. A ideia aqui é literalmente interpretando. Lidando com conceitos que me ajudarão a entender, a questionar, a propor, a interpretar as coisas espirituais com coisas espirituais. Infelizmente, nós achamos que as coisas espirituais são basicamente ler a Bíblia, fazer oração, adorar a Deus, frequentar a igreja e ofertar e eventualmente ter comunhão uns com os outros. A tua vida é espiritual. Espiritualidade não é um departamento da tua vida, é a tua composição mais básica diante de Deus, porque um dia você não mais será corpo, nem por isso você deixará de ser espírito. Você é espírito, seja para o bem ou para o mal. Só em Cristo nós ganhamos a condição de avaliarmos as coisas do ponto de vista espiritual, centradas em Cristo. Ora, o homem natural, e aqui a expressão quer dizer literalmente o homem do seu nascimento,
Do jeito que o indivíduo nasce, sem qualquer noção de Cristo, sem qualquer relação com Cristo. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Uma outra tradução muito possível aqui seria: eles não estão habilitados a compreendê-las. Eles não têm habilidade de entendimento das coisas espirituais. Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso quer dizer você, tá bom? Mente de Cristo não tem só seu pastor, não. Mente de Cristo não tem só o teólogo. Todos os cristãos, genuinamente crentes em Jesus, já têm a mente de Cristo. A questão é, você leva em conta essa mente para lidar com tudo à sua volta? Você lida com as coisas à sua volta do ponto de vista espiritual? Ou para você elas não são espirituais? Não é a ética do mercado de trabalho. É a ética espiritual no mercado de trabalho. Não é a ética da faculdade que, se você não seguir a balada, se você não seguir o grupinho tal, você não sai de lá ou você não sobrevive. É a ética espiritual, que eventualmente vai te dar muitas privações, mas os benefícios são eternos. Isso é uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica. É quando, baseados na Escritura Sagrada, centrados na pessoa de Cristo, tudo, vida, altruísmo, lazer, família, cultura, direito, vontade, religião, política, profissão, espiritualidade, intelecto, cidadania, mundo, cosmovisões, sexualidades, 3 pontinhos. São avaliadas, são julgadas à luz de Cristo, à luz do Evangelho de Cristo, à luz da Palavra de Deus. Queridos, a minha oração é que Deus nos dê essa percepção, que Deus nos dê essa mente de Cristo na vida prática, para que, como seres espirituais, tenhamos o discernimento espiritual de como nos relacionamos com todas elas. Amanhã eu quero trabalhar com vocês à noite as 4 grandes questões existenciais à luz do Evangelho. Domingo, as demandas do Evangelho, esse viver pela fé, qual o sentido de viver pela fé. E domingo à noite, Solidel Glória, uma vida para a glória de Deus. Quero orar com vocês, retorno ao pastor Rafael para dar sequência aqui ao programa. Deus, muito obrigado por Jesus, muito obrigado por tua revelação, porque por meio da tua palavra e da pessoa de Cristo é que ganhamos uma nova realidade diante do Senhor. Obrigado porque o nosso status foi alterado, a nossa natureza foi redimida, de tal forma agora, como novos indivíduos diante do Senhor, temos condições de viver para o teu agrado. Por isso eu peço que o Senhor molde as nossas vidas, molde a nossa mente, nosso vocabulário, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossos afazeres, absolutamente tudo em nós, à luz do Evangelho que é Cristo. Pai, que de alguma forma o Senhor nos permita experimentar esse final de semana um pouquinho mais da intimidade com o Senhor, de tal forma cada uma das nossas ações ser moldada por essa intimidade. Pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Espero que cada um de nós possamos fazer bom proveito de tudo isso que temos refletido, de uma forma a colocar em prática e refletir na nossa cosmovisão, no nosso dia a dia. Amanhã retornamos às 19 horas, todos estão convidados a estarem aqui para continuarmos conversando sobre esse assunto tão importante. Lembrando que temos aqui atrás, e amanhã novamente teremos, como no domingo, uma livraria. Todos os livros estão sendo vendidos com 30% de desconto. Invista na sua vida, invista com literatura de qualidade para que você possa
conhecer ainda mais esse Deus tão grandioso. Lembrando que temos aqui na nossa frente, na praça, o estacionamento conveniado da igreja. A hora está sendo feita para a igreja R$2, mas para isso você precisa carimbar o seu ticket. E amanhã nós queríamos desafiar você que vem de carro a estacionar o seu carro com segurança. Eles vão abrir exclusivamente para nós, tá bom? Da igreja, a gente solicitou para que os irmãos possam deixar o seu carro com segurança. Então amanhã voltamos às 19 horas, venha preparado para esse tempo de edificação. Para encerrar, queria chamar o pastor Roberto, ele vai orar e nós vamos então para os nossos lares, refletindo em cima de tudo isso. Vamos ficar de pé? Amado Deus, nós nos alegramos muito por tudo que ouvimos aqui. E dizemos amém, Pai, que a nossa mente seja redimida e que nós conheçamos todo o Teu propósito e que as nossas lentes sejam as Tuas lentes. E que nesse sair, nesse retornar para casa, que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajude a agirmos, pensarmos e falarmos segundo a Tua boa vontade. Nos leva para casa, amado Pai, nos protege do mal e do homem mau. É isso que eu te peço e já agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aproveite esse tempo para dar um abraço na pessoa que está ao seu lado, deseja ela a paz do Senhor e nos despedimos assim.